Proposta de fim da reeleição deve ser debatida com serenidade e não é ataque a Lula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Sendo membro do blog do Cadu Amaral, você tem acesso a conteúdos exclusivos e ajuda aqui a mais um espaço nesse combate ao fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 6 de março são agora 6h15 da tarde e tem gerado já há algum tempo nas redes sociais, em parte da esquerda, a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, também já andou falando, que é em relação à proposta muito encabeçada pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de fim da reeleição para o Poder Executivo. E isso tem gerado uma série de dúvidas e questionamentos que essa proposta é para atacar o Lula, para que Lula não possa ser candidato à reeleição em 2026. Mas não é nada disso. Esse debate precisa ser feito com muita serenidade, porque ele não está se atacando o Lula, tampouco impedindo que ele seja candidato em 2026. O Rodrigo Pacheco tem dito, e mesmo antes dele, até o Arthur Lira falava muito disso, ainda no mandato Bolsonaro, enfim, sobre o fim da reeleição. E sempre se afirmou que isso valeria somente a partir dos eleitos, no caso, presidente da República e também governadores, isso é importante, a partir da disputa de 2030. Provavelmente para prefeitos também, valendo a partir de 2030. E o Pacheco tem reafirmado isso a todo instante, e é isso que está em discussão. O fim do mandato, o fim da reeleição a partir de 2030. E por que não é um ataque a Lula? E por que eu estou dizendo que está certo isso até 2030? Veja, o Rodrigo Pacheco ele pode ser candidato ao governo de Minas Gerais e precisa do apoio do Lula para essa disputa lá em Minas Gerais. Porque no outro campo político, no outro espectro político, está o Romeu Zema, que não pode mais ser candidato à reeleição, já está no seu segundo mandato, mas esse grupo ligado a ele, que está aí com o bolsonarismo, etc., com a extrema-direita, é um polo. E o Pacheco precisa do outro polo para, caso venha a ser candidato, tenha alguma viabilidade eleitoral de fato, no concreto mesmo. É muito pouco crível que o Rodrigo Pacheco se alie ao bolsonarismo, à extrema-direita, na disputa em Minas Gerais. Pode acontecer? Tudo pode, mas é pouco provável que isso ocorra. Além do que, se a proposta for para acabar com a reeleição desde já, ou seja, os eleitos nesse momento, presidente da República e governadores não puderem ser candidatos em 2026, claro, aqueles que estão em primeiro mandato, isso vai criar um problema muito grande no Congresso Nacional. A gente tem uma série de senadores e deputados federais que são aliados dos atuais governadores, muitos deles ainda em primeiro mandato. E aí você vai tirar isso desses caras, dessa base, no Congresso? Não vai fazer. E isso atinge todos os partidos, na verdade. Claro, pode ter ali, vamos lá, principalmente o PL, querendo que o Lula não seja já candidato mais e tal, mas não é isso que está posto. Além do que, vai ficar muito enaltecida o casuísmo nesse sentido, né? Que foi para tirar o Lula, ou coisa que o valha. E isso não vai acontecer. Isso é para 2030. E a gente precisa fazer esse debate de forma muito calma, serena, tranquila. Inclusive, no jantar do presidente Lula com líderes do Senado, no qual estava o Rodrigo Pacheco, e aqui é uma informação que traz o Lauro Jardim, enfim, o Lula reafirmou
que é contra o fim da reeleição. Mas, se for para ter o fim da reeleição, que se aumente o mandato do Poder Executivo. O Lula teria defendido, esse jantar, mandatos de 6 anos para o Poder Executivo. Mas o Pacheco pensa em mandatos de 5 anos, e esse deve ser provavelmente o pensamento médio no Senado. Mas isso pode ali mudar. Né? Mas há senadores, segundo Lauro Jardim, que concordam com essa tese do mandato de 6 anos, como é o caso do Everton Rocha, do PDT, e o Efraim Filho, do União Brasil. Mas, ainda segundo o Lauro Jardim, entre os presentes do jantar, a tese de 5 anos é que está saindo vitoriosa. É isso, a gente precisa ter calma, não tem faniquito, não tem ataque ao Lula, não tem perseguição ao Lula. Não vai, se houver essa mudança, não é para o mandato do Lula, nem para o mandato dos atuais governadores, muitos dos quais vão à reeleição. Não é o caso na Bahia, Sergipe, Pernambuco, enfim, São Paulo, tem uma série de situações aí. E isso mexe muito no tabuleiro e mexe com as bases dos senadores também. Será que os senadores querem perder os seus governadores, os governadores aos quais suas eleições e seus mandatos ajudam eles no Senado, enfim? Não é por aí essa questão. Agora, falando do ponto estritamente da reeleição, esse é um debate muito válido, muito importante. Primeiro, a gente precisa lembrar que, como se deu a reeleição no Brasil, foi a tal emenda da reeleição, que o FHC comprou o voto dos parlamentares por R$ 200 mil à época. Isso está noticiado, tá? Não estou inventando, está na internet, você acha isso muito fácil. E, de fato, desde o advento da reeleição, os mandatos do Poder Executivo ficam muito voltados à questão da próxima eleição, à continuidade do mandato do Poder Executivo ali, em alguma medida fica meio viciado, sim, essa questão do Poder Executivo, né? Fora que é praxe que os segundos mandatos sempre são muito piores do que os primeiros mandatos. Uma exceção, que é aí que todo mundo coloca, foi o segundo mandato do Lula, que foi melhor que o primeiro mandato do Lula. Mas a gente precisa ter calma em relação a isso, e esse debate é válido. Eu, particularmente, Cadu, eu defendo o fim da reeleição e o prolongamento dos mandatos do Poder Executivo. 5 ou 6, dentro dessa média, mais que isso também não. Mas acho também, e é importante, que se o voto para o parlamento não é em lista fechada, ou seja, a gente não vota nos partidos, é o modelo que a gente tem de lista aberta, né? Tanto é que o número dos candidatos para o parlamento, para deputado, vereador, começa com a legenda partidária, ou seja, você vota no partido e naquele candidato, é lista aberta. Eu defendo que seja lista fechada, você só vota no partido. E aí os partidos podem ficar indicando os mesmos nomes, né? O tempo todo o eleitor sabe qual é a ordem da lista, se fizer um é o Cadu, se fizer 2 é o João, se fizer 3 é a Joana, se fizer 4 é a Flávia, se fizer 5, assim. O voto é lista fechada. Já que o voto é lista aberta, eu entendo que deveria ter um limite para a reeleição para o parlamento também. Tá? Se a gente vai colocar fim à eleição, é importante a reeleição para o parlamento também, já que a gente vota em pessoas, né? Vota na lista aberta. Porque, convenhamos, tem parlamentar que está aí há uma vida no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais. E quando eu falo uma vida, não é uma vida de uma criança, eu estou falando uma vida de uma pessoa adulta, 30, 35 anos, 45 anos. Mas esse debate precisa ser feito de forma serena, calma. Não adianta a gente achar porque a extrema-direita está mobilizada, ela tem uma calcificação do seu eleitorado, que influencia inclusive nas avaliações de governo, todo esse tipo de coisa, de que toda a movimentação para debater as regras do jogo eleitoral visam perseguir o PT, a esquerda, o Lula. Não é nada disso. Esse é um debate que é válido. O motivador para ser agora, etc., o que é, enfim, aí cada cabeça é uma sentença, mas que esse debate ele é válido, ele é válido. E o Pacheco não tem interesse em minar o Lula. Ele precisa do Lula caso ele venha a ser, somente porque ele pode, a possibilidade, enfim, aventa com a possibilidade de ser candidato a governador de Minas Gerais, ele vai precisar do apoio do Lula, porque o seu adversário virá do outro campo, do outro espectro,
da disputa política nacional, que é o da extrema-direita, que é ligado ao Romeu Zema. Então ele não vai criar problema para o Lula agora. Ele pode se aliar com o lado de lá? Pode, mas é improvável. É muito improvável nesse momento. Sem falar os governadores das bases dos outros demais senadores e dos deputados federais, que muitos deles têm em seus estados governadores de primeiro mandato, e tenho certeza que eles querem que eles sejam candidatos à reeleição, até porque se um governador sai, só tem um mandato e vai para a disputa de 2026, ele vai ser o candidato a senador, mas depende da conjuntura, um deputado federal, e aí dificulta, bagunça o coreto dos próprios senadores que já estão de mandato. A gente vai ter agora 2016, inclusive 2/3 da disputa para o Senado. Então, a maioria do Senado vai entrar em disputa. E você vai botar governadores que não puderem ir para a reeleição nesse jogo, nessa disputa. Isso, tacitamente falando, é um equívoco gigante. E se tem uma coisa que essa turma em Brasília sabe fazer, é jogar o jogo eleitoral. Se não soubesse, não estavam lá. Claro, você pode ter um ou outro ali que foi meio na onda, na conjuntura, foi meio com vento, mas, grosso modo, todos ali sabem jogar o jogo, entendem a regra do jogo e sabem que não é bom você colocar peças novas no tabuleiro quando o tabuleiro está mais ou menos já ajustado ali. Façamos a discussão de forma serena, depende da posição que se tenha, que é a favor de manter a reeleição, de não ter reeleição, esticar mandato, não esticar mandato, se esticar por quanto tempo. Esse debate é válido, só não é perseguição a ninguém. Vamos esfriar um pouco a cabeça, vamos deixar dessa agonia, dessa urgência o tempo todo de que tudo visa perseguir, etc., cercear poder ou coisa que valha, e façamos o debate com tranquilidade e serenidade. Quem tem que ser maluco, porra louca e doido e fazer coisa com o estômago é a horda dos biruleiros. O resto da humanidade não. Tem que pensar a política com a cabeça.